Olá, você está assistindo a TV Câmara, a imagem da cidadania. Eu sou Marcela Knupp e hoje vou entrevistar ela, que é vereadora em Divinópolis, a mais votada da história da cidade, com apenas 27 anos, agora eleita deputada estadual com mais de 67 mil votos. Estou falando da Lohana França. Seja bem-vinda, Lohana, mais uma vez à TV Câmara. Ei, Marcela, um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro e aquilo que a gente almeja para Divinópolis e para Minas. Você já esteve aqui na TV Câmara algumas oportunidades, falando sobre o seu mandato, mas para quem não te conhece, vamos nos apresentar aí, né? Se apresente para o seu eleitor de Minas Gerais. Quem é a Lohana França? Bom, gente, eu sou a Lohana, como a Marcela falou, tenho 27 anos, sou graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, professora do ensino fundamental, sou alguém envolvida com o movimento estudantil, com a militância, com a juventude da Igreja Católica desde nova. E com todo esse movimento eu comecei a perceber que a gente precisava fazer muito para melhorar a vida das nossas pessoas. Me envolvi com os movimentos de benfeitorias, de caridade, mas a gente começou a perceber que isso era pouco, e que mudanças estruturais eram necessárias. E a mudança estrutural se faz através da política. Através de tudo isso, me candidatei a vereadora com o apoio de muitos amigos, de muitos voluntários, da minha família, e consegui ser eleita com a mais votada da história da cidade. Hoje, após perceber que os problemas vistos em Divinópolis são, na verdade, problemas mineiros, me candidatei a deputada estadual, novamente com o apoio de muita gente que percebia que nós poderíamos mais. Deu certo, nós estamos aqui agora como deputada eleita, em 67 mil votos. Você falou rapidamente, né, sobre sua entrada na política, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Você participou do Renova, você começou muito cedo a se envolver nos movimentos políticos também, né? Sempre quis ser vereadora, sempre quis ser candidata, como que foi isso? Com 8 anos de idade, eu escrevi uma carta e eu dizia que eu ia ser presidente do Brasil. Minha família tem essa carta até hoje. Mas depois de adulta... Quem sabe? Depois de adulta, eu não planejei entrar para a política, não. Eu sempre fui militante, sempre me envolvi, sempre participei, sempre percebi que não dava para a gente ficar no sofá reclamando da política e não se envolver em nada para ajudar a sociedade. Mas não era um plano me candidatar a vereadora. Era um plano trabalhar pelo coletivo, trabalhar pelo lugar em que eu estou. Eu sempre fui aquela pessoa que me envolvo com os projetos do bairro, me envolvo com os projetos da escola, me envolvo com os projetos da faculdade, sempre foi assim. Então não foi um plano me candidatar, mas entendo que foi quase que uma consequência natural de um caminho em que houve um protagonismo. Certo, você é uma defensora de muitos assuntos importantes, né? Militante, você mesmo falou, luta pelos direitos do LGBTQIA+, também do meio ambiente, educação. Sobre esse posicionamento, né? Como que você escolheu um lado, Lohana, para seguir? Hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais impacientes com políticos que não têm posicionamento claro. E o posicionamento claro e escolher um lado não pode significar fechar as portas para o diálogo com o outro lado. Isso é algo que eu sempre procurei não fazer de forma alguma, fechar a porta de jeito nenhum. Mas é importante que o meu interlocutor e o meu eleitor saiba quem eu sou, saiba de qual espectro ideológico eu pertenço e quais são as minhas opiniões sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, se defender o direito humano, se defender o direito da comunidade LGBTQIA+, se ser uma mulher feminista como eu sou, se ser alguém que entende que o desenvolvimento tem que ser pautado na sustentabilidade, se defender a educação pública como um direito fundamental e fator essencial para a mobilidade social, são coisas que me colocam à esquerda, então, bom, estou à esquerda, não tem problema, eu sou o que eu sou. E a gente precisa ter políticos que não tenham medo de dizer quem são e quais bandeiras levantem. Porque aí o eleitor pode escolher de forma mais honesta com quem que ele quer caminhar. Quando a gente pauta nossas escolhas políticas só em relações clientelistas, o que é isso? Alguém fez um favor para meu pai, alguém fez um favor para minha mãe. Nós somos responsáveis pelo cenário político ruim que a gente vive, quando a gente decide dessa forma. A gente tem que decidir as nossas escolhas políticas pautadas em pessoas que têm bandeiras e propósitos alinhados com os nossos e que dão conta de dialogar e de ter a interlocução com pessoas que também pensam diferente. Eu tenho muito a aprender ainda, mas eu tenho tentado caminhar dessa forma. Vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação aqui na Câmara, para as pessoas saberem o que elas podem esperar também da deputada Lohana França. Lohana, esses 2 anos aqui na Câmara, a gente já conversou em outras oportunidades, sei que você já me contou que aprendeu muito aqui, mas conta pra gente, assim, num resumo geral, esses 2 anos aqui na Câmara, como foram para você? Bom, foram 2 anos de muito aprendizado, especialmente sobre a questão do tempo que eu já tinha comentado com você em outra entrevista. Meu maior desafio foi entender que eu tenho 27 anos, nasci na década de 90, então o meu tempo é um tempo diferente do tempo do parlamento.
E é um tempo diferente, inclusive, do tempo dos meus colegas, que são excelentes em sua maioria, muito bem assessorados em sua maioria, mas têm tempos diferentes dos meus. E não quer dizer que eles estão errados e eu estou certa. São formas e jeitos diferentes de operar o seu mandato. E está tudo bem. Mas o meu tempo é muito rápido. E entender que eu precisava aprender a dialogar dentro do tempo do outro foi uma coisa que nós caminhamos bastante, tanto eu quanto a minha equipe, que também é composta por mulheres mais jovens e por um rapaz mais jovem. A gente também começou a lidar com essa dificuldade e entender isso melhor. Outra coisa que eu percebi foi a virtude do diálogo. Então, hoje eu sou uma vereadora que está à oposição em relação ao Poder Executivo, mas na própria semana passada nós vivemos uma situação muito interessante aqui na casa que eu gostaria que ficasse registrada para a história. Após muita cobrança minha, o centro de triagem, que é onde os nossos catadores de reciclagem trabalham, vai ser mudado de lugar. E hoje eles trabalham em condições insalubres e péssimas para qualquer ser humano. Apesar de eu estar na oposição e ser crítica à postura do secretário de Meio Ambiente em diversos momentos, nós trabalhamos juntos para manter essa mudança que estava sendo colocada em xeque pelo poderio econômico local. Então a gente trabalhou de forma unida para manter a mudança que é tão necessária para a reciclagem de Divinópolis, para o meio ambiente da nossa cidade e, acima de tudo, para os trabalhadores da reciclagem que precisam de dignidade. Então eu também aprendi, claro que ainda tem muito a aprender, em relação à importância do diálogo e de dar conta de conversar com uma pessoa, mesmo discordando dela em 90% das coisas que eu conheço. Então isso é muito importante, que a gente tem que dar conta de trabalhar enquanto homens e mulheres públicas e deixar de lado as diferenças. Vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação aqui e alguma coisa que te marcou aqui na Câmara. Esses 2 anos você aprovou alguns projetos, participou de algumas comissões. Conta pra gente algumas coisas, né, ou algo que te marcou nesses 2 anos aqui, que você aprendeu, que você vai levar, inclusive como aprendizado agora para a Assembleia. Bom, vou contar uma coisa boa e uma coisa ruim, pode? Claro, fica à vontade. Uma coisa boa foi sobre a carteirinha dos autistas. São 2 projetos de lei que eu queria trazer. A carteirinha dos autistas foi um projeto que nós conseguimos aprovar e que me mostrou um pouco sobre quanto que o Poder Executivo, ele é, e não é só o de Divinópolis não, qualquer lugar, ele é omisso quando ele não é provocado. A gente tinha a legislação da carteirinha do autista a nível nacional, que já previa, e muito sinceramente, Marcela, já era suficiente para que o município emitisse as carteirinhas e garantisse aos pais e mães de crianças e adolescentes autistas a prioridade no atendimento. Mas a prefeitura não emitia carteirinhas até então e se debruçava sobre a desculpa de não ter uma legislação municipal que obrigasse. Ora, a prefeitura sabe muito bem que a legislação nacional, ela incide sobre as questões municipais. Mas tudo bem, a gente fez a lei para garantir esse direito a nível municipal e hoje nós temos esse direito garantido, mas o que a gente percebe é que se não houvesse esse protagonismo do legislativo, que não pode ser omisso nunca, ainda mais considerando que o executivo já é, pelas próprias engrenagens em que ele está imerso e todas as coisas que ele tem que se atentar, se o legislativo for omisso, quem vai defender a população? Então foi uma coisa que eu me orgulho muito, eu tenho muito orgulho de ser a autora da lei da carteirinha dos autistas, que é preciso dizer, veio até mim pela sociedade civil, veio até mim pela ONG Céu Azul, que trouxe ao meu conhecimento essa necessidade, veio até mim através da APAI, das pessoas que trabalham com o público com deficiência. Eu não conhecia essa realidade. A ideia do projeto de lei, a necessidade do projeto de lei veio a partir da escuta atenta, porque isso nós temos, da população. Então a gente teve essa honra, esse privilégio de trazer isso para Divinópolis, então é um momento que me marcou muito positivamente. Negativamente, eu preciso dizer sobre o dia em que nós votamos o projeto da linguagem neutra. Foi um dia em que eu percebi que tanto faz as leis, que tanto faz a Constituição. O que importa é pressionar político, porque nós tivemos um parecer, para quem está assistindo e não acompanhou na época, ou está assistindo isso no futuro, nós tivemos um projeto de lei submetido que proibia a linguagem neutra na cidade. Não há definição clara do que é linguagem neutra, já que nós não temos um dicionário da linguagem neutra, uma gramática da linguagem neutra, como nós temos de línguas já bem definidas, como a inglesa, a francesa, a espanhola. Então não existe nenhuma definição clara do que é a linguagem neutra. E foi feito esse projeto para proibir o ensino de linguagem neutra em Divinópolis. Eu questionei a secretária municipal de educação se havia ensino de linguagem neutra em Divinópolis. E ela disse que não havia. Que o que havia era o que era previsto na Base Nacional Comum Curricular. Pedi, então, como presidente da Comissão de Educação, um parecer do Conselho Municipal de Educação, formado por professores de diversas ordens sociais. E o parecer foi categórico, com aprovação de quase unanimidade dos membros do Conselho, dizendo que era contrário, feria a Base Nacional Comum Curricular, feria o Plano Nacional do Livro Didático, não havia definição do que é linguagem neutra, e no fim,
esticando mais a corda, esse projeto ele feria os direitos do professor em sala de aula. Ele se assemelhava muito ao projeto aquele projeto da Escola Sem Partido, que foi barrado pelo STF. O Escola Sem Partido já havia sido considerado inconstitucional pelo STF. Então, todo o nosso argumento foi pela inconstitucionalidade desse projeto. Mesmo assim, vereadores que nos bastidores já haviam me dito que votariam comigo contra o projeto, quando chegam à Câmara e percebem a Câmara lotada de cidadãos, não têm coragem de firmar seu posicionamento, não têm coragem de defender a Constituição sobre a qual nós juramos aqui nesse parlamento, quando a gente tomou posse. Então eu percebi que pouco vale a lei, que pouco vale a Constituição quando nós não temos políticos corajosos e firmes. Então é muito sério. É por isso que é tão importante a gente escolher os nossos políticos baseados nas nossas bandeiras, porque aí a gente sabe o que esperar deles. E aí depois o STF se manifestou sobre essa lei, sobre a lei do projeto da linguagem neutra de outro estado, muito parecida com o nosso, julgando a inconstitucionalidade. Ou seja, eu estava correto o tempo todo. Todo mundo que pontuou a inconstitucionalidade, o Conselho Municipal de Educação, todo mundo estava correto. Mas essa casa elegeu e o prefeito sancionou uma lei claramente inconstitucional por ter medo de dizer não e de ouvir as vaias de cerca de 200 pessoas que ocuparam o nosso plenário. Então foram dois momentos que me marcaram. Um muito positivamente, por me mostrar que a escuta da população, quando é atenta, pode trazer para a gente necessidades reais em que o executivo está omisso por algum motivo e a gente pode resolver como legislador. E o outro momento que me marcou muito negativamente foi perceber que a falta de bravura dos homens e das mulheres públicas tem consequências muito sérias para a nossa cidade. Esse contato com a população direta aqui como vereadora te trouxe uma base forte agora para assumir esse cargo como deputado estadual, esse contato, porque o vereador é o político mais próximo ali do povo mesmo, né? Você mesmo comentou que não sabia dessa situação com os autistas e foi através de uma demanda da população tão próxima ali que te fez fazer uma lei tão importante. Te deu uma base mais forte agora para assumir esse cargo tão importante? E como que é essa expectativa para assumir esse cargo, Lohane? Com certeza. Todo político tinha que passar por uma Câmara Municipal, Marcela. É uma escola. É uma escola do processo legislativo, do processo das indicações, dos requerimentos, entendimento de lei orgânica, os nossos limites, né, até onde o legislativo pode ir, até onde o executivo pode ir, como fazer esse trânsito. E eu ainda tenho muito a aprender. É só vivendo mesmo para entender, né, Lohane? Mas eu digo que eu já aprendi muito. E a minha equipe amadureceu muito também. Eu digo isso com muito orgulho, porque eu percebo que nós saímos de pessoas com o coração cheio de intenções, boas intenções, mas muito crus ainda, para pessoas que ainda estão com os corações cheios de boas intenções, mas que estamos mais maduros. Então isso é muito importante. A passagem pelo Legislativo Municipal, o reconhecimento das demandas que estão na ponta, já que a vida acontece no município. Não adianta a gente querer resolver a vida de Divinópolis em Brasília. As tentativas são importantes, as conversas são importantes, a ponte é importante, mas a vida acontece aqui. Então, quando a gente tem problemas e a gente está discutindo a tabela do SUS, a gente está discutindo o financiamento da assistência social, as questões que envolvem a educação pública, a gente discute isso no plano abstrato, que é o governo federal, que nem existe. Onde fica o governo federal? O que é o ente governo federal? A gente discute tudo isso no plano abstrato, mas as consequências estão aqui, são muito reais. Então, quando o governo federal, esse ente tão abstrato, corta medicamento de câncer, por exemplo, a consequência está na porta do vereador, que é a população, que, como foi feito agora, né, o corte, que é a população sem acesso a medicamento. A vida acontece aqui, por isso que eu acho que todo político tinha que passar por um estágio numa Câmara Municipal, pela riqueza de aprendizado que se tem aqui. Sobre essa expectativa, né, na Assembleia Legislativa, tem alguma comissão que você queira muito participar? Porque aqui na Câmara de Divinópolis você atuou muito na Comissão de Educação, de Saúde. É seu interesse continuar nessas comissões? Já tem alguma articulação acontecendo? Tem 3 comissões que me interessam muito e eu não sei se eu conseguiria entrar nas 3. Mas são a de Educação, a de Meio Ambiente e a de Cultura. Percebi já, pelo que eu tenho conversado com meus recém-eleitos colegas parlamentares, especialmente os que lá estão, que algumas são mais disputadas. A de Educação parece bastante disputada, mas eu vou usar das minhas credenciais como professora, como já presidente da Comissão de Educação hoje, aqui em Divinópolis, para ocupar essas cadeiras. Tem algum deputado eleito, né, dos 77, que você já tem alguma afinidade, já tem alguma parceria que você acredita que vai trabalhar com você nas suas lutas e buscando conquistas para Minas Gerais, de acordo com o que você acredita e nas suas prioridades? Bom, eu estou muito otimista com a bancada eleita pela federação. Eu estou na federação, meu partido é o PV, estou na federação do PT e do PCdoB. Então, eu acredito que o nosso trabalho enquanto bancada será muito importante.
fomos 17 eleitos, se eu não me engano, que é um número expressivo, e a gente está lá para fazer frente especialmente aos desmandos e o desmonte da educação pública e do meio ambiente que tem sido promovidos pelo governador, com o apoio de alguns parlamentares, inclusive. Então eu estou muito animada para trabalhar com eles enquanto bancada. Na educação, quero muito trabalhar com a deputada Beatriz Cerqueira, que inclusive foi campeã de votos, mais de 200 mil votos, deve ser muito interessante o nosso trabalho juntos pela educação. E eu também quero trabalhar com os parlamentares eleitos pelo Centro-Oeste. O Fábio em Nova Serrana, o Eduardo aqui em Divinópolis, o Lucas em Oliveira. A gente precisa trabalhar junto para que a nossa região tenha recursos e políticas públicas. Você falou em região, né, Centro-Oeste. Você teve 80% do estado, você teve votos, né, Lohana? 748 cidades. Certo, quase assim, foi 80% dos votos das cidades. Em Divinópolis, mais de 24 mil votos. Divinópolis será a sua prioridade? Ou tem alguma outra cidade, Itaúna, que é a sua cidade do coração também, né? Será a sua prioridade? Como que você vai administrar isso? Bom, pensando do ponto de vista de emendas parlamentares, muito provavelmente eu focarei na nossa região, que é o Centro-Oeste, mas a gente não pode dizer que não haverá envio de emendas para outras regiões. Tive votação expressiva no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia eu tive mais de 500 votos. Então a gente precisa entender também que os problemas de Minas Gerais eles vão ser resolvidos não é apenas com emenda parlamentar. Eu tenho inclusive dito, e eu quero deixar isso registrado para a história, já que eu sei que essas gravações têm valor documental, inclusive, que nós precisamos, enquanto sociedade, reentender o papel do parlamentar. A gente não pode acreditar que o deputado é apenas um despachante de dinheiro público. Não é possível, Marcela, que um deputado é só alguém para assinar cheque de emenda. Isso é apequenar o papel do deputado. Isso é apequenar o papel da deputada. Não é possível que é isso que a gente vai esperar dos nossos deputados. Do ponto de vista de emenda parlamentar, eu vou tentar distribuir de forma mais justa possível dentro de Minas, mas eu quero fazer política pública para os mineiros. Por exemplo, a gente tem a questão da defesa das mulheres, que é uma pauta minha, e a gente sabe que quando fala-se de violência contra a mulher, a violência contra a mulher só é tratada do âmbito da delegacia. Todo mundo defende a ampliação da delegacia da mulher. Isso é muito necessário. Mas a delegacia da mulher, ela faz o atendimento no dia da violência. No dia seguinte, a mulher ainda está viva e ela ainda precisa de ajuda. E onde que vem a ajuda dela? A ajuda dela vem do CREAS, que é o sistema, o equipamento da assistência social que nós temos para pessoas que já tiveram direitos violados. O CRAS previne a violação de direito, o CREAS atua após a violação de direito. E hoje nem 30% das cidades de Minas tem CREAS. Eu vou dar conta com a emenda parlamentar de construir CREAS em Minas Gerais inteira? Claro que não. Muito difícil, mas eu quero fazer a luta orçamentária para que dentro do orçamento de Minas a gente preveja, num plano de 4 anos, uma ampliação do número de CREAS por todo o nosso estado. Tem que ter mais CREAS no norte de Minas, tem que ter mais CREAS no sul de Minas. E assim, e é para isso que existe o deputado, para pensar o futuro de Minas Gerais. O vereador Edson Souza diz muito que quem fala de futuro é líder religioso e político. Eu acrescento os professores. Entendo que quem fala de futuro é líder religioso, é político e é professor. É quem vem de esperança para as pessoas. Então, se o político e o parlamentar, especialmente, não servir para pensar e imaginar o futuro que a gente sonha e que a gente merece, quem mais vai fazer isso? Então, a minha atenção pode estar focada na nossa região com emendas parlamentares para Divinópolis, mas eu quero fazer política pública para todo o estado. Como você atuou na Comissão de Saúde, acompanhando essa questão de saúde mesmo, você percebe também que a saúde curativa é muito mais cara do que a preventiva. Então é mais fácil e é melhor a gente prever, né, qualquer tipo de crime do que ficar sempre limpando apagando incêndio. Isso, a sujeira, né? É realmente muito mais interessante investir nessa prevenção em todas as áreas, né, Lohana? Sim, exatamente. Educação e saúde para você. Prioridades absolutas, questões de sobrevivência e que precisam ser protegidas do movimento privatista do governo de Minas e do governo Bolsonaro. Governo de Minas, vamos falar um pouquinho aí. Né, o Zema foi reeleito, como que será essa relação sua com ele? Já tem alguma conversa ou você já quer chegar com um posicionamento contrário ao governo? Como que vai ser? Eu chego como independente. O comportamento do governador e do seu governo vai me jogar para oposição ou não. Foi como eu cheguei aqui na Câmara. Cheguei como independente e o comportamento da prefeitura me jogou para oposição. Tem certas coisas que quando a gente percebe não tem como a gente não se posicionar. Então, eu já tive alguns contatos, alguns secretários do governo já me procuraram, até porque eu também entendo que eles também sabem que é importante ter pautas em que dá para trabalhar com parlamentares que estão naturalmente mais distantes do governo. Eu, em diversos momentos, apoiei o governo Gleidson aqui, mesmo estando na oposição. Há poucas semanas, e isso vai ficar para a história também, quem fez a defesa do projeto que ampliava, mais que dobrava, o número de professores de apoio aqui nesse plenário fui eu, não foi o líder do governo. Um projeto enviado pelo governo.
Então eu entendo também essa tentativa deles de manter um trânsito interessante comigo, porque pode existir algum assunto em que nós vamos construir juntos para Minas Gerais. Você também teve um papel protagonista na história desta Câmara, sendo a relatora da comissão, né, parlamentar de inquérito, a CPI da Educação. Como que foi isso para você? E o desfecho dela também, que para você foi negativo, lógico, né, Lohana? Foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, Marcelo. Eu procurei me manter distante dos holofotes, tenho dito isso e disse isso à exaustão aqui, que eu nunca gravei um vídeo num brinquedo, nunca gravei um vídeo dentro de uma escola xingando o secretário, nem nada disso. Me mantive o mais distante que eu pude para poder analisar os documentos com a frieza necessária. Fica registrado para a história o apoio que a minha assessoria e que a procuradoria dessa casa deram para o nosso trabalho com a CPI acontecer de forma justa, como aconteceu. E eu percebo que o medo do governo ficou muito notável. O governo se mobilizou de todas as formas. O governo se mobilizou através da sua base, o governo se mobilizou me denunciando ao Ministério Público Eleitoral, porque a leitura do relatório ela ficou marcada para um período que compreendia o período eleitoral. E eu fui acusada pela prefeitura de estar fazendo uso, por um vereador da base da prefeitura, de estar fazendo uso político da CPI. Mas eu tenho uma manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral que me garante muita tranquilidade e uma noite de sono tranquila, em que ele diz que não houve, por minha parte, em momento algum, uso político eleitoral da CPI. O que houve foi uma leitura de fatos encontrados apenas nos documentos que a Prefeitura apresentou. É importante ficar para a história que a Prefeitura aderiu à ata vencida. É importante ficar para a história que a Prefeitura pagou sem conferir. É importante ficar para a história que a Prefeitura pagou sem brinquedo ser instalado. É importante ficar para a história que a Prefeitura fez orçamentos a partir de empresas que queriam vender e elas próprias indicaram de quais empresas que era para fazer o orçamento. E isso é indício básico de formação de cartel. Qualquer pessoa com ensino médio completo sabe disso. Talvez eles fecharam os olhos por descaso e por desrespeito com o dinheiro público, porque os impostos não devem ter saído do bolso deles, né? Você ainda espera que haja um outro desfecho, já que a Polícia Civil já está investigando aí os documentos enviados pela própria Prefeitura? Espero, eu tenho certeza, eu acredito muito na justiça. A justiça de Deus nunca falha e a dos homens, ela pode demorar, mas ela vem. E eu tenho certeza que hoje as condições não são as mais favoráveis. O prefeito está numa posição de muito poder, é o prefeito do município da 12ª maior cidade de Minas Gerais. Acabou de eleger um irmão deputado e um irmão senador. Nós sabemos que esse momento é um momento em que as coisas tendem a não serem investigadas pela posição de poder que todos ocupam. Mas esses cargos são temporários. Eu estou vereadora, eu estarei como deputada. Os cargos passam. E quando eles passam, a investigação ela acontece com mais leveza e com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que os poderes investigativos desse Estado, a Polícia Civil, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, vão se debruçar sobre esse relatório. E se houver algo ali, alguém para ser indiciado, eles vão fazer isso. Se não houver, eu também acatarei, porque a gente tem que saber respeitar a decisão de juiz. Bom, acho que deu para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre a Lohana, seu posicionamento, sobre sua vida, mas agora eu queria aprofundar um pouquinho sobre algumas questões. Fique à vontade para responder ou não também. Caso você não queira, tranquilo. Mas, se quiser responder com uma frase, uma palavra, agora é sua vez. Beleza? Tá bom. Topa? Vamos lá. O que você pensa sobre ser filha? Eu penso que é um ato de amor e de respeito às limitações dos nossos pais também. E sobre ser irmã? Você tem irmão, né? Eu tenho um irmão Lorenzo. Ah, é a maior alegria da minha vida, porque eu quis muito o Lorenzo. É? É. Você é noiva, né, Lohana? E ele tem 16 anos, tá ficando um homem lindo. É? É. Que fique registrado também. Você é noiva? Sou noiva. O que você pensa sobre o matrimônio, sobre relacionamentos? Eu penso que é um momento da gente reconstruir as relações. Porque, vou fazer uma frase, porque nós temos o entendimento de que o matrimônio é apenas a mulher se doando pelo homem. E a gente tem a oportunidade hoje, enquanto mulheres jovens, estudadas, de mostrar que o matrimônio pode ser um espaço em que um vai ajudar o outro a construir a sua vida, para que juntos eles cresçam. O que você pensa sobre família no geral? Eu penso que é a maior expressão de amor que a gente tem. Você acha que religião, futebol e política se discute? Está na hora de falar de tudo isso? Está na hora de falar de tudo isso. Acho que a fé ela tem que ser respeitada, não tem que ser amplamente discutida. O futebol eu acho que a gente tem que curtir, tem que divertir e saber zoar o adversário e saber aceitar quando for zoado. E a política tem que ser um espaço de respeito e um espaço de esperança. A política precisa ser um espaço de esperança. O que a Lohana pensa sobre o preconceito, no modo geral? Todos os tipos de preconceito. Todos nós carregamos algum preconceito.
Todos nós carregamos um pouco de racismo estrutural, todos nós carregamos um pouco de machismo estrutural. Eu sou um pouco racista, eu sou um pouco machista. Quem disser que não é, está mentindo. E a gente tem que fazer um trabalho de desconstrução todos os dias com a gente. Todos os dias a gente observar o nosso comportamento, as nossas falas, qual lugar a gente garante para o outro. A gente tem que aprender a fazer o teste do pescoço, olhar em volta e ver quantos negros tem no nosso ambiente, em quais posições eles estão, como que a gente pode atuar para melhorar isso. Então, o preconceito é uma coisa inadmissível, mas que ainda faz parte da nossa sociedade. Queria que você falasse sobre o racismo especificamente. Qual a sua visão sobre ele nos dias de hoje? Inadmissível, tem que ser crime como é. A gente tem que trabalhar as consciências, porque a política também não é só um espaço de trabalhar voto. Os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas eles passam por elas. A nossa disputa maior não é de voto, é de consciência. A gente sabe que existe lei que criminaliza o racismo, mas ainda assim acontece racismo todo dia. Então a gente tem que fazer a formação das consciências, essa disputa nas consciências da juventude, das crianças, para entenderem e terem horror e não praticarem racismo mais. Porque com certeza a geração dos nossos pais foi mais racista do que a nossa. E a geração dos nossos filhos tem que ser a geração que vai acabar com isso. Então é dessa forma que a gente tem que se comportar. A gente já teve alguns avanços. Conseguimos, por exemplo, tirar aquele trecho que os currículos pediam, as entrevistas de emprego pediam, que era boa aparência. E a gente sabia muito bem o que boa aparência queria dizer. Boa aparência era um jeito de colocar que negro, que mulher de cabelo afro, não podia participar, ou se participasse não seria selecionado. Então a gente tem caminhado enquanto sociedade, mas a gente tem que caminhar muito mais. Porque o racismo é um dos crimes mais perversos que nós temos no Brasil. A gente senta e chora toda vez que a gente assiste filme de criança judia, do que aconteceu com os judeus, mas a gente se nega a observar que o racismo, o que a gente fez com o povo negro no Brasil, que foi escravizado, é muito semelhante, se não pior, do que o que foi feito com os judeus que sofreram no nazismo. Verdade. Luta LGBTQIA+, queria sua opinião sobre essa luta. É uma questão de esperança, é uma questão de respeito, é uma questão de dignidade humana. Não é possível que tire o sono de tantas pessoas a possibilidade de um casal homoafetivo, a possibilidade de um casal de duas mulheres poderem se amar, poderem se respeitar, poderem construir família, poderem ter direitos civis garantidos com a aposentadoria do cônjuge e tudo mais. Então, são direitos que eu vou lutar enquanto eu estiver na política. E é preciso dizer, toda criança abandonada que tem negado o direito a ser adotada por um casal homoafetivo foi abandonada por um casal hétero. Então a gente precisa fazer essa luta por entender que essas pessoas, elas têm o direito de amar e elas têm o direito de serem livres. Ser vereadora, o que é ser vereadora para você? Um privilégio, uma honra, uma experiência, uma das melhores que eu tive na minha vida. E agora, ser deputada? Uma esperança. Uma esperança de fazer muito por Minas Gerais, uma esperança de orgulhar não só os 67 mil que votaram em mim, parece que eu estou diminuindo, mas não é de forma alguma, mas de orgulhar todo o povo mineiro. Porque agora eu serei deputada de quem gosta de mim, de quem não gosta de mim, de quem votou em mim, de quem não votou em mim. E eu quero fazer um trabalho para todos os mineiros e mineiras, para que eles possam se orgulhar. Para que mesmo quem não concordar comigo 100% das vezes, isso vai acontecer, gente, isso é democrático. Para que as pessoas saibam que o meu coração está no lugar certo e que eu estou sempre trabalhando com a intenção de fazer o bem por Minas Gerais. O que você pensa sobre as redes sociais? Bom, eu vim da geração das redes sociais, né, Marcela? Gosto muito das redes sociais, sou usuária assídua, mas eu entendo que na política ela deixa o debate raso. E existem assuntos complexos não podem ter respostas simples. A gente não vai discutir temas complexos do nosso país com respostas simples e com lacração na internet. Então eu entendo que a rede social ela foi muito positiva do ponto de vista de democratizar o acesso à informação, mas ela foi muito negativa do ponto de vista de deixar as discussões muito rasas e muito superficiais. Existem questões que não dá para a gente achar que a gente vai conseguir discutir com um vídeo de 1 minuto e meio do TikTok, não adianta. Se a gente não se debruçar e se a gente não estudar, a gente não vai conseguir. Então são questões muito importantes que as redes sociais ainda não conseguiram abarcar. Um outro ponto importante é para que a gente consiga responsabilizar quem comete crime nas redes sociais. Hoje, a justiça ainda está comendo poeira, está muito atrás. Então, quando alguém comete um crime numa rede social, até que se consiga provar, identificar a autoria, penalizar o sujeito, isso tudo é muito demorado e não pode, porque a rede social ela se tornou a nova praça pública. Se a gente subir ali na Praça do Santuário e começar a gritar ofensas em nome de qualquer pessoa, muito rapidamente a gente vai ser penalizado de alguma forma. Alguém vai gravar, vai chamar a polícia. Então a rede social é a nova praça pública. E se ela é a nova praça pública,
ela também tem que estar adequada aos padrões legais. E hoje a gente ainda não conseguiu fazer isso. O que a Lohana pensa sobre Divinópolis, nossa cidade, né? Divinópolis é a cidade que me acolheu, é a cidade que me adotou, é a cidade que eu morei quando eu era criança e que eu desejei muito voltar quando eu fizesse 18 anos. Eu sempre dizia, quando eu fizer 18 anos eu vou voltar para Divinópolis, eu vou fazer faculdade em Divinópolis e vou viver em Divinópolis. E eu consegui realizar isso, eu consegui realizar muito mais do que eu pensava graças às pessoas que me acolheram, que me abraçaram e que tanto fizeram por mim. Então é uma cidade que me adotou e como uma mãe adotiva que a gente ama muito, eu vou cuidar dela até o último dia. E o que você pensa sobre Minas Gerais, 853 municípios, essa cidade, essas cidades tão acolhedoras, né, que você passou por várias? Minas Gerais é um país, né, Marcela? Quase falei isso. Minas Gerais é um país. Minas Gerais, o nosso país? O nosso país, meu pensa? país, Minas Gerais. Bom, Minas Gerais é muito diverso, é muito amplo. A gente viajou um pouco nessa campanha, de longe, não consegui viajar tudo que eu gostaria. Queria ter viajado muito mais e estou animada que com o mandato de deputada eu vou poder conhecer cada cantinho do nosso estado e as demandas de todo ele, né? Mas o que a gente percebe é que como o nosso estado é diferente. E talvez seja por isso que as pessoas têm brincado sobre a disputa dos presidenciáveis pelo nosso estado. Porque quem ganha Minas Gerais ganha o Brasil. Claro, o nosso estado é um reflexo do Brasil, com todas as suas nuances, com todas as suas diferenças. Então Minas Gerais é um país, é o nosso país e é o que eu vou cuidar demais da conta. Eu vou cuidar dos mineiros do norte de Minas, dos mineiros do extremo sul de Minas, dos mineiros do Triângulo, da Zona da Mata, do Centro-Oeste, da Metropolitana, das regiões que eu não falei. Vou cuidar de Minas Gerais inteira. Eu tô animada demais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso país, né? O Brasil. Como você vê o nosso país, sua visão de futuro para esse país tão grande, tão bonito também. Bom, o nosso país, se não voltar a eleger homens públicos e mulheres públicas honestos, trabalhadores e com propostas que vão além de destruir coisas que já existem, vai passar por maus lençóis. Eu amo muito o Brasil, entendo que o nosso país tem tudo. A gente tem recurso natural, a gente tem um povo trabalhador, a gente tem uma história bonita de vitórias e de superações. Nós somos uma democracia ainda jovem e a gente percebe que é até injusta a comparação. Brasil e democracias europeias que já se organizam dessa forma há muitas e muitas décadas à nossa frente, muitos séculos à nossa frente. Mas a gente precisa se organizar de forma melhor politicamente. E aí eu volto ao que eu disse lá no início. Isso só vai acontecer se nós encerrarmos nossas relações clientelistas, se os deputados pararem de ser só despachantes de dinheiro público, se a gente começar a desejar que os homens públicos e as mulheres públicas sejam de fato o que eles têm que ser, construtores do nosso futuro, pensadores do nosso futuro, criadores da nossa esperança, porque é isso que eles têm que ser. Então, eu sou muito orgulhosa do nosso país, mas muito preocupada com o nosso futuro. E o nosso futuro não vai ser melhor se nós não tivermos mais responsabilidade no momento do nosso voto. Bacana, Lohana. Foi, assim, muito legal conhecer um pouquinho da sua história e do que você pensa sobre esses assuntos diversos, né? Já estamos caminhando, então, para o final da nossa entrevista. Gostaria de deixar esse espaço aberto, mais uma vez, para você falar com o seu eleitor de Minas Gerais. Acredito que esse vídeo rode aí o Brasil, rode Minas Gerais e as pessoas possam conhecer a Lohana e o que esperar dela. Fique à vontade, esse espaço está aberto para você falar com o seu eleitor. Obrigada, Marcela. Pessoal, eu estou passando para agradecer a todos vocês. 67 mil votos é um número muito expressivo. E eu preciso agradecer especialmente o Divinopolitano, porque dizem, né, Marcela, que quem conhece a gente é quem sabe bem quem a gente é. E aqui na nossa cidade eu tive mais de 24 mil votos. Foi uma votação muito expressiva, o que mostra que o Divinopolitano está orgulhoso do nosso trabalho e entende que nós podemos contribuir mais ainda na Assembleia de Minas. Eu posso dizer para vocês que se tem uma coisa que eu sei fazer é transformar a gratidão em trabalho. E é isso que eu e a minha equipe faremos. Nós transformaremos gratidão em trabalho. Trabalho por Divinópolis, trabalho por Minas Gerais, trabalho por todos os mineiros e todas as mineiras. Inclusive os que ainda não nos conhecem, mas que, se Deus quiser, vão ser beneficiados pelo nosso trabalho. Bom, então, agradeço demais essa oportunidade de conversar com você, de contar um pouquinho da sua história. Nossas portas sempre estão abertas para a sua atuação, para a sua vinda a Divinópolis, para, né, te ouvir sempre. Espero que você nos represente muito bem, principalmente como mulher. Espero que eu possa me sentir representada, pois eu já estou, né, me sentindo representada. Você aqui na Câmara fez um excelente trabalho. Temos só a agradecer a sua participação aqui. Sentiremos falta da Lohana França aqui em nosso plenário. Digo isso porque, como servidora, sou muito feliz de ter compartilhado esse tempo com você. Obrigada. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você. E eu, na sua pessoa, eu agradeço todos da comunicação que, ao longo desses quase 2 anos, fizeram um trabalho tão atento,
tão próximo, tão competente para o nosso mandato e para todo o povo de Divinópolis. Muito obrigada, foi um prazer trabalhar com vocês, tempo. Divinópolis agradece e toda a região centro-oeste também. E você, muito obrigada por assistir mais essa entrevista aqui na TV Câmara. Nos acompanhe nas redes sociais, Câmara Divinópolis e também no nosso site, divinópolis.mg.leg.br, e se informe sobre tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Um abraço e até a próxima!